no Crisálidas a gente tem muito essa questão sensorial, né? Porque querendo não é tecido, né? Quem não vai numa loja de Sim, roupa, numa loja de tecido e não passa a mão assim na arara, né? sim. Então, assim, é uma coisa que é muito sensorial. Então a gente queria trazer esse lado sensorial de fato. Só que nem sempre ele é sensorial, né? A gente tinha parceria com visualmente sensorial. A gente tinha parceria com a Escola Santa Luzia, né? Tem o próprio Lobo Guará, que tem esse foco, né? De ser uma coisa que eu consigo pôr a mão, que eu consigo efetivamente enxergar sem enxergar, né? Então eu acho que a gente queria realmente brincar com esse aspecto. Além, obviamente, do processo de reutilização, né? A gente tinha também, chegou a demanda de, olha, a gente vai andar pela cidade e a gente precisa de sinalização, né? E daí, tipo, putz, a gente vai imprimir, e se chove? E se, o que acontece? Não, tá tudo bem. A gente vai fazer uma sinalização que dure, né? Porque também tem isso, né? Porque às vezes, por exemplo, você vai colocar lá, 2025, 2024, aquilo não vai durar, né? O papel, ele dura muito menos que o tecido, né? Além do que o tecido ele já estava lá, já era um material existente, né? Então a gente não ia desse lado da sustentabilidade, a gente acabou economizando, né, nesse sentido. Então, o processo efetivamente criativo dessa sinalização, desses outros materiais físicos, né, a gente começou a ver essa lógica da escassez, né? Então, a gente tinha esses limitantes de cor, a gente tinha esses limitantes de textura, né? E a gente tinha aqueles materiais para desenvolver. E no caso, a gente acabou selecionando materiais que também a gente não usava dentro do Crisálidas, né? Porque aqui, quem passou pelo festival e tudo mais, são tecidos muito leves, né? São tecidos de transparência. Então, as nossas alunas, às vezes, que estão aprendendo a costurar, a gente não vai dar esse material aqui. Cetim, gente, é horrível para costurar. Entendeu? Então, assim, são esses tecidos muito delicados, são rendas, mas mesmo assim, como a gente recebe muita doação, né, a gente tinha que dar um fim digno para esses materiais. Então, foi essa seleção realmente de como criar essas texturas de flor, de planta, de fruto, né, além efetivamente das cores da identidade visual e mostrar essa variedade que o Cerrado tem e que muitas vezes a gente não sabe, mesmo morando, né, nele. Então, a ideia geral era, ao mesmo tempo, atender uma necessidade do próprio festival e atender uma necessidade do próprio projeto Crisálidas, né? De como que, na verdade, o grupo ia aprender uma técnica diferente, né? Porque eu não vou falar para elas entrarem nesse desafio com a gente. E daí, tipo, não, vocês têm que aprender uma coisa nova. Então, olha, a gente vai mexer com material novo, a gente vai desenvolver uma técnica nova e vai ser uma coisa de 3 metros. Então, assim, vocês venham com os ombros preparados, né? E foi realmente muitas mãos, tardes, né? Desenvolver, realmente achar esses retalhos. Ah, beleza, eu não tenho o tom exato do laranja, o tom exato do roxo, o tom exato do amarelo, mas a gente dá um jeito aqui, né? Até porque quando a gente fala dessa construção de identidade visual, dessa construção de gestão desses pontos de contato, né? A gente está falando da conexão entre eles, né? Então, não é só efetivamente o logo ou a vinheta, né? É realmente como isso tudo conversa. Então, eu acho que no Crisálidas, e daí acabou indo também junto com o pessoal do Costura e Cria, né, da AKE, que também foram esses tecidos, mas que daí a infraestrutura do pessoal do Costura e Cria já era diferente, né? Então, assim, elas já sabiam costurar tecido mole. Então, que outra técnica eu poderia levar? E daí eu levei os carimbos para elas. Né? Então, assim, que eram outras coisas, tipo, mas pra que a gente vai fazer esse aplica? Eu tenho que fazer na mão? Como que eu tenho que fazer? Que tipo de habilidade, né, pra fazer os saquinhos, né? E elas mesmas começaram, não, primeiro a gente costura aqui, e elas se organizaram, quem que ia fazer o quê, como que ia ser essa divisão, né? Então, foi muito interessante também ver essa dinâmica mais horizontal delas, né? Então, tendo grupos diferentes, né, mesmo com material parecido, elas se comportaram de maneira diferente. E eu acho que analisar e se adaptar, né, quando você está dentro desse grupo de trabalho, é essencial. Porque não adianta eu chegar e falar, não, vocês vão fazer, pronto, acabou, eu não sou chefe de ninguém, né? Então, assim, perguntar realmente para elas, isso é uma coisa que a gente frisa bastante, de, tipo, o que você quer fazer? O que você quer aprender? Olha, a gente pensou nisso. Topa esse desafio? E normalmente as meninas do Crisálida topam.
né? Tanto que elas estavam lá várias tardes e foram, teve alguns momentos e elas mesmas falaram, mas se a gente, elas começaram a apresentar outras soluções, se a gente faz assim, se a gente faz assado, então mesmo esse acabamento aqui, não fui eu que pensei, foram as próprias meninas que falaram, eu lembro de ter visto material assim assado, daí não, beleza, vamos lá pegar, você prega? Porque eu não sei pregar. E não, pega lá que eu faço. Então foi muito divertido ver elas também nesse processo de experimentação. Tanto o grupo do Cálidas quanto o grupo do Costura e Cria.